Será que parar com a ressonância harmônica vai ser sempre autossabotagem, desistir, parar de crescer? Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. Eu estou fazendo mais um vídeo para falar sobre a minha experiência com a ferramenta do Hélio Couto, que é a ressonância harmônica, explicar mais uma vez, agora só que com outras palavras, por que eu parei de fazer a ressonância harmônica e também responder alguns questionamentos que tiveram em um outro vídeo que eu fiz aqui. Se você não assistiu, ele vai estar aqui em algum lugar, ou aqui no card, na descrição do vídeo, nos comentários, para que você assista depois e entenda um pouco melhor o que eu estou falando. Mas hoje eu vou falar por que eu parei e eu vou, inclusive, mostrar algumas coisas que estão aqui no manual, tá? Eu sou um pouco mais das antigas, da época que ainda vinha um CD pra gente pelo correio e vinha também esse manualzinho aqui. Quem é mais novo não deve ter recebido, né? Porque tá tudo online hoje. Mas esse manualzinho aqui a gente recebia junto com o CD na época. E aqui tem todas as instruções, né, bem detalhado, explica certinho tudo que você tem que fazer. E eu vou falar alguns pontos aqui, até separei, né. Tem uma parte aqui que está na página 24, onde está escrito o seguinte: tenho que utilizar a ferramenta para sempre, já que a quantidade de informações contidas no universo é limitada? Essa é uma pergunta, tá? E a resposta eu vou pular um pedaço aqui, mas vou ler mais o final. Como não há limites para a aquisição de informações no universo, a ferramenta proporciona velocidade e potência ao processo, que se fosse feito por vias normais, consumiria muito tempo e energia. Cabe a cada um decidir onde deseja chegar e quanto está disposto a crescer e em que velocidade. Tá? Aqui, óbvio, né, ele tem uma ferramenta que ele está divulgando, então ele vai falar que essa ferramenta ela é necessária para as pessoas e que ela vai acelerar, porque é o que a ressonância harmônica realmente faz. Ela vai acelerar o conhecimento das pessoas, né? Então ele fala que não é necessário fazer pelo resto da vida, mas que é interessante porque ela acelera esse conhecimento, tá? Então essa é uma das coisas, ou seja, ninguém tem obrigação de fazer a ressonância pelo resto da vida, tá aqui no manual, tá? E aí tem uma outra parte onde ele fala aqui: por que as pessoas desistem de utilizar a RH, já que esta é uma ferramenta de crescimento incessante e ilimitado? É uma outra pergunta. Então ele responde o seguinte: as pessoas podem desistir por algumas razões. A primeira se refere à necessidade de sair da zona de conforto, onde tudo é conhecido, apesar de nem sempre ser satisfatório. Muitos relutam em mudar por medo da nova vida que terão. Outros desistem porque mudar sua visão de mundo não é compatível com seus interesses. Outras podem parar por pressa em obter resultados que não vêm devido à sua própria resistência. Então aqui ele está falando de uma coisa diferente do que eu estou falando aqui no vídeo, tá? Eu estou falando aqui porque eu parei de fazer a ressonância harmônica. Aqui ele fala porque as pessoas desistem. A palavra que ele usa aqui é desistem. A diferença entre parar e desistir é muito clara. A pessoa que para decide que ela vai tomar outros rumos. É o meu caso, tá? Eu cheguei num nível de entendimento diferente. Eu sou terapeuta já desde 2018, eu desenvolvi técnicas, eu estudei bastante a respeito da espiritualidade, eu sei hoje fazer downloads. Tem várias técnicas por aí que você já deve ter ouvido falar, Theta Healing, técnicas meditativas, tem outras formas de você baixar informações, né, do universo e facilitar a sua vida e evoluir de forma mais rápida. O Hélio Couto tem uma das ferramentas, tá? Ele canalizou, ele tem essa tecnologia com ele, que é a ressonância harmônica, só que não significa que ele é o único portador no mundo inteiro que tenha algo parecido, tá? Eu desenvolvi uma terapia chamada Reset Quântico e eu consigo, inclusive, fazer esse trabalho para outras pessoas, tá? Obviamente, não sei como é a tecnologia do Hélio Couto, só ele conhece, né? Todo mundo sabe que ele não passa essa informação para ninguém, é somente ele que manipula a ressonância harmônica. Ele tem algumas pessoas que ajudam ali, mas a ferramenta pertence a ele, somente ele sabe manipulá-la. Então, não é o que o Hélio Couto faz, isso é óbvio, né? Até porque é outro nome, é outro tipo de trabalho que eu faço, mas eu consigo fazer alguns downloads de informações também, né? Que é algo similar, tá? Não é algo igual, óbvio que não, mas eu faço algo similar com o meu trabalho hoje. Então, se eu quando iniciei a minha trajetória,
Eu vou comparar com andar de bicicleta, né? Quando você é criança, você não sabe andar de bicicleta, então o seu pai vai lá te dar uma bicicleta e tem duas rodinhas ali e você vai andando com as rodinhas. Vai chegando um ponto onde você já consegue se equilibrar melhor, tira uma rodinha. Depois você já consegue andar sozinho com a bicicleta, você não precisa mais de nenhuma rodinha, você tira e você anda na bicicleta sem rodinha. Então eu considero as ferramentas todas, inclusive a minha, inclusive esse trabalho que eu faço do Reset Quântico, como uma ferramenta que ajuda as pessoas, dá suporte para a evolução das pessoas. Mas eu não posso ficar a minha vida toda necessitando de suporte. Eu respondi, inclusive, para uma pessoa que fez uma pergunta no meu vídeo anterior, ela estava falando que não aconselha parar e tal. Falei, tudo bem. Só que se você começa um tratamento e você se cura, você melhora, você consegue já sobreviver sem o remédio, você vai continuar tomando o remédio, né? Se você está conseguindo dar os seus saltos, né, sem precisar de um terceiro, sem precisar de uma manutenção de que outra pessoa vai fazer para você, por que não? Né? Você continuar evoluindo, né, ir para um próximo nível, talvez de conhecer outras ferramentas e conhecer outros métodos, né? Você vai ficar ali preso naquilo, né? Outra coisa que eu falei, o Hélio Couto, ele mesmo diz isso em várias palestras, ele não é eterno. Então, e no momento que o Hélio Couto não estiver mais disponibilizando essa ferramenta, ele não estiver mais aqui, mas todo mundo que faz a ressonância harmônica vai parar de evoluir? Não vai, né? Ele está ali oferecendo um passo para todos nós. Então, eu acredito que se você sente a necessidade, enquanto você tem essa possibilidade, continue fazendo. Já falei isso nos outros vídeos também, né? Não estou aqui dizendo que sou melhor que ninguém e nem que você tem que se sentir melhor que ninguém. Mas se você sente que você não precisa mais, não tem nenhuma justificativa para você continuar fazendo só porque eu vou parar de evoluir. Você não para de evoluir. Se você continuar estudando, se você continuar lendo, se você continuar acompanhando canais de expansão, se você continuar, por exemplo, adquirindo os conteúdos que o Hélio Couto oferece, ele tem lá a plataforma dele, ele coloca vídeos novos, tem os vídeos pagos, tem outros gratuitos, ele continua fornecendo informações. Eu conheço diversas pessoas que nunca pediram a ressonância harmônica e evoluíram muito mais que pessoas que já me contaram que pediram 10, 15, 20 ondas. Então, o que diferencia a pessoa que evolui da pessoa que não evolui? É a vontade, a abertura da consciência, é a pessoa se permitir, né? A pessoa realmente pegar isso tudo aqui, ó, pegar o material e colocar em prática, né? É a prática que vai fazer com que você melhore, com que você evolua. Não é usar uma pessoa, um terceiro, para sempre ter que colapsar as coisas para você. Se nós somos todos co-criadores da nossa realidade, por que nós temos que ficar a vida toda pedindo para uma outra pessoa co-criar as coisas para nós? Né? O próprio Hélio Couto diz isso. O próprio Hélio fala que se as pessoas entendessem, elas não precisariam da ressonância harmônica. Então, a pessoa que fica completamente dependente da ressonância harmônica para sempre, significa que ela não compreendeu. Se você deixar de fazer a ressonância, você não vai parar de evoluir, desde que você não queira parar de evoluir. Então, tem uma diferença entre desistir. Eu desisti. Desistir é o seguinte: eu fui lá e pedi a minha primeira onda, como aconteceu comigo na minha primeira onda. Tive um monte de catarse, passei um monte de coisa, perdi coisas materiais, aconteceram muitas coisas que tem aí em outros vídeos também, vocês vão poder assistir depois, caso não tenha assistido. Eu perdi muitos bens materiais, eu não desisti por causa disso. Eu continuei, e eu fui e pedi a minha segunda onda, tive catarse, passei por várias coisas difíceis e eu dei uma pausa. Porque eu percebi que eu não estava fazendo aquilo da forma correta, que eu precisava ter mais conhecimento, porque simplesmente colocar um monte de informação ali e eu não saber como aquilo realmente funcionava, na verdade estava me prejudicando no lugar de me ajudar. Então eu parei por um bom tempo, fiquei 2 anos sem pedir nenhuma onda, e aí eu fui me preparando, eu me tornei terapeuta, eu comecei a fazer cursos, né, de desenvolvimento pessoal, fiz apometria, fiz reiki, fiz vários outros cursos, fui nessa vertente mais espiritualista, né, também, para que eu pudesse compreender melhor como funcionava o universo. E aí, quando eu realmente percebi, é isso que eu quero, é para esse caminho que eu quero ir, é isso aqui que eu tenho que pedir para eu dar o salto que eu preciso dar na minha vida. Aí eu fiz o pedido da minha terceira onda, e aí eu dei aquele salto quântico. Eu falo que eu tive um crescimento exponencial, eu tive o meu salto quântico, não quando eu comecei a onda, né? Isso foi o trajeto. Eu percebi que eu tive realmente a mudança quando eu parei.
Ou seja, quando eu cheguei na minha terceira onda, eu falei, a partir de agora eu vou criar a minha realidade, eu vou aprender com as coisas que eu estou experienciando, eu vou utilizar a minha própria ferramenta, porque eu já estou capacitada para isso, eu já me sinto capacitada para isso, peguei os conhecimentos, eu canalizei informações, assim como o Hélio Couto faz, eu também canalizo as coisas, aliás, todos nós temos a capacidade de canalizar, tá? Então, eu tive esse crescimento exponencial, porque eu percebi também que nas primeiras ondas eu pedi, as coisas começaram a vir e eu meio que fiquei um pouco paralisado, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo e muitas vezes a gente se acomoda também com o fato de, tá vindo a onda, então a onda vai resolver a minha vida. Então eu achava que a onda ia modificar a minha vida e eu acho que isso me deixou um pouco confortável e meio estagnado, né? E aí quando eu parei e falei, não, eu tenho que agir para que tudo que eu já pedi, quantas coisas eu já pedi, para que tudo possa funcionar, eu preciso começar a agir. E foi aí que eu realmente percebi o poder que eu tinha de cocriar, que eu não precisava pedir para outra pessoa fazer isso por mim, tá? Então, hoje eu tô aqui com o meu canal tá crescendo, tem aí quase 10 mil inscritos já, a minha empresa tá consolidada, eu tenho as minhas próprias ferramentas, a gente tem aí o Reset Quântico, que é inclusive a nossa marca registrada, né? É uma técnica desenvolvida por nós aqui e que nenhuma outra pessoa faz o que a gente faz, assim como a ferramenta do Hélio Couto. Então, assim, o Hélio foi uma grande inspiração para mim. Ele foi realmente o canal que me trouxe ao crescimento que eu estou hoje. Mas eu acho que eu seria um pouco covarde se eu ficasse a vida toda buscando isso de um terceiro, de uma outra pessoa. Que eu acho que eu tenho total capacidade, assim como eu acredito que você também tem total capacidade de seguir o seu próprio caminho. É óbvio que cada pessoa vai ter uma velocidade para fazer as coisas. Eu tenho certeza absoluta que eu nasci para isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu nasci para ser uma terapeuta, eu nasci para canalizar, eu tenho mediunidade desde os 5 anos de idade, eu sempre tive esse ímpeto, eu sou uma pessoa que transforma as coisas, isso é uma característica minha, talvez não seja de todo mundo, talvez não seja a sua que está aqui assistindo, então talvez você precise de um pouco mais de impulso, de outras ferramentas, de um reset quântico, de uma ressonância harmônica, de Theta Healing, de qualquer outra técnica que tenha por aí, que possa te ajudar nesse desenvolvimento. Óbvio, eu tô aqui, eu trabalho para isso, né? Eu tenho plataformas para isso, o meu canal serve para isso, minhas terapias servem para isso, né? A gente tem plataforma de membros que serve para isso, só que você também precisa entender que o poder de transformação da tua vida tá aí na tua mão. Eu recomendo até que se você já entendeu, se você já está conseguindo cocriar as coisas na sua vida, talvez que você nem comece a ressonância, porque aí você já vai cocriar as coisas sozinho, né? Eu gostaria muito de ter conseguido, eu não consegui, então os professores servem para isso, por isso que é o professor Hélio Couto está aí com essa ferramenta, né? Tá aí com todo esse material fantástico que ele passa, que ele ensina várias coisas pra gente, mas há pessoas que evoluem só nas palestras. Quantas pessoas vieram antes da ferramenta do professor Hélio Couto e que são muito mais evoluídas, que talvez até que o próprio Hélio Couto, talvez até que você que talvez já fez 10, 20 ondas, tem essa coisa de recriminar, tem gente que vem aqui e fala, você está se auto-sabotando, você parou de evoluir, você isso, você aquilo. Cara, não julgue a experiência das outras pessoas. Eu tô aqui contando a minha experiência e aqui nos comentários, como nos comentários dos outros vídeos, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai dizer que foi assim, que se identificou, falou, poxa, você tá falando aquilo que eu sentia e eu não tava entendendo, porque eu vejo ali as informações, eu não devo parar, porque tem que reajustar a onda, porque tem que isso, tem que aquilo. Eu falo muito aqui no canal e vou repetir aqui, ninguém tem que nada, né? Tem um outro livro que até não tá aqui, mas eu tenho também, do Hélio Couto, onde ele fala que a gente tem que testar as coisas, né? Se a gente não testar, a gente não vai saber o que funciona pra gente. Então é muito importante que você teste as coisas, que você utilize aquilo. Por exemplo, você vem aqui no meu canal e vê um vídeo onde eu explico para você formas de cocriação, que eu explico para você como soltar, que eu explico para você os degraus. Se você não aplicar isso na sua vida e falar, poxa, isso aqui funcionou para mim, a Vivian falou isso aqui não deu muito certo para mim. Não significa que está errado a técnica. Significa que para você aquilo não deu certo. Então, continua procurando até você encontrar algo que vai dar certo para você. A mesma coisa, continue usando a ferramenta da ressonância harmônica, mas não seja um dependente disso. Não seja um viciado, porque se você for um viciado, e no momento que você não tiver mais essa ferramenta à sua disposição, vai acabar a sua evolução? Não
pode ser assim, né? Então, a sua verdade, ela não significa que vai ser a verdade, não é a verdade de todos, né? A verdade de um não é a verdade de todos, assim como a minha não é a sua. Então, a gente tem que fazer aquilo de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente sente que é o melhor pra gente, tá? O crescimento, ele não depende de pedir onda, e nem é ego parar de pedir ou continuar pedindo. Cada um vai sentindo. Como eu já disse, para uma outra pessoa que não pediu onda nenhuma, ela apenas assistindo as palestras conseguiu evoluir. Agora eu não sei se eu peço a onda. Eu falei, cara, você tá conseguindo cocriar as coisas que você quer? A tua vida tá andando, tá acontecendo as coisas que você pediria, você já tá conseguindo cocriar? Então não pede, né? Ou se não, eu quero experimentar como é, vai e pede. E vê como é que é, sente, e vê se... isso aqui eu achei que a onda deu uma acelerada naquilo que eu já estava conseguindo fazer, né? Vou pedir mais uma, vou pedir mais outra. Eu sei exatamente o que pedir. Também vejo muitas pessoas que pedem coisas erradas. Eu mesmo pedi coisas erradas, né? E eu não percebi na época que era errado, porque na verdade eu estava em outra vibe. Na época eu nem pensava em ser terapeuta, em fazer as coisas que eu estou fazendo hoje. Eu não pensava que dava para realizar meus sonhos. Eu estava vivendo a vida que dava, né? Então eu pedi de acordo com aquela vida que eu estava naquele momento. Então eu precisei pedir outras porque a minha vida foi mudando. E aí depois chegou um momento que eu me encontrei a minha missão de vida, eu sabia o que eu queria fazer, aí eu não precisei mais pedir outras ondas, porque naquela terceira onda ali, eu pedi pontual. É isso que eu quero pra minha vida, essa é a minha missão, esse é o caminho que eu quero, então eu vou pedir por isso e não preciso pedir mais. A partir de agora, eu vou evoluir pelas minhas próprias pernas. Eu vou usar minhas próprias técnicas e tudo mais. E isso foi muito legal para mim. Fica até meio contraditório. Tem várias palestras do Hélio Couto que você vai encontrar contradições no que ele diz. E não estou dizendo que ele é contraditório. Eu vou explicar. Ele fala, em alguns momentos, que você precisa continuar. E em outros momentos ele fala que você pode atingir um nível ali que você não precise mais. Por que ele fala as duas coisas? Porque quem decide se vai continuar ou se vai parar é você. Então ele tem que te dar as duas opções, ele tem que te dar as duas alternativas, tá? Essa é a interpretação que eu fiz disso. Eu parei de usar a ferramenta alheia, a ferramenta do Hélio Couto e outras ferramentas de outras pessoas, né? Porque eu aprendi a utilizar a minha. Eu criei a minha e aprendi a utilizar a minha. A Lara, que trabalha aqui comigo, ela também tem as técnicas dela, ela criou, por exemplo, a reparação essencial, que é uma outra terapia que a gente faz aqui, aliás, é ela quem faz. Então, às vezes eu vou lá e faço com ela para conhecer outras coisas e para, né, dar uns passos adiante. Mas hoje, com a ferramenta que eu tenho, eu, de certa forma, passei para um ponto que eu também estou ajudando outras pessoas. E não é esse o sexto degrau, né, que o Hélio Couto fala, inclusive aqui nesse livro, que ele fala dos degraus, né, dos degraus de Maslow. Então, o degrau de Maslow vai até o quinto, mas ele fala aqui do sexto degrau, que é quando você está no ponto que você chegou num nível que você não está pensando mais na sobrevivência, não está pensando mais se você vai comer amanhã, você não está pensando mais em ter poder, você está pensando apenas em ajudar. E hoje eu evoluí de uma aluna do Hélio Couto para uma pessoa que está ensinando para outras pessoas e que está passando esse conhecimento adiante. É isso que eu estou fazendo, inclusive, aqui nesse vídeo, né? Então, o meu trabalho, ele atinge outras pessoas, eu já estou ajudando outras pessoas. Não descarto algum dia de novo falar, tô a fim de pedir uma onda de novo. Mas eu vejo que eu cheguei num patamar que seria desnecessário, né? Eu posso fazer isso por mim mesmo. E quando você entender essa parte, você vai entender também a minha resposta, pelo que eu parei, porque eu parei dos outros vídeos, inclusive, que eu fiz aqui. Essa foi talvez uma das decisões mais importantes para mim, foi o meu salto quântico. Eu perceber que eu não tinha mais a necessidade de utilizar a ferramenta, que é muito diferente de desistir. Eu tive catarse e eu perdi meu emprego, eu perdi o meu carro, as coisas começaram a dar errado, catarse, né? E aí eu falei assim, não, esse negócio aqui tá doendo demais, tô sofrendo demais, então eu vou desistir. Desistir é diferente de optar por não se utilizar mais de algo, né? Então, se eu quebrei o pé e eu vou precisar de uma muleta, e eu continuo com o pé quebrado e desisti de usar a muleta, eu joguei a muleta fora e saí andando, eu vou me machucar novamente. Isso é desistir. Agora, se eu já me curei, fui lá no médico, o médico falou pra mim, agora você já pode andar sem a muleta, você não precisa mais da muleta, eu vou continuar usando a muleta. Então, vai da decisão de cada um.
tem pessoas que querem ficar reajustando e vão ficar o resto da vida. Tem gente que a cada 3 meses vai e pede de novo e pede só a mesma coisa às vezes. Já teve pessoas que falaram aqui nos comentários, né, sobre a tua vibração muda, então o teu, sei lá, endereço energético muda e aí a onda não te encontra mais, né? Eu me lembro, já faz bastante tempo que eu vi essa palestra, mas eu me lembro do Hélio Couto falar alguma coisa assim de reajuste, né, de frequência, mas no meu entendimento de hoje, eu penso que aquilo que foi solicitado, eu não preciso pedir mais. Essa é a minha concepção. Eu não desisti, eu parei de fazer a ressonância harmônica. Esses são alguns dos motivos. Quem quiser saber um pouco mais a fundo pode assistir os vídeos anteriores. Sempre tem alguém que vem aqui, né, que fala, você tá falando mal do Hélio Couto. Eu entendo que vocês não tenham entendido o que eu falei, né? A gente ainda tem aquela questão da dissonância cognitiva, a pessoa entende o que quer entender e não aquilo que a gente está realmente falando, né? Sempre exalto aqui a minha gratidão, foi o começo de tudo, né? Tanto que fazem parte ainda da minha vida, né? Sempre consulto, né? Tá sempre com marcações aqui o livro, né, do Hélio Couto. Às vezes eu compro um livrinho novo, tem uns livrinhos mais curtos que ele vende, né, tem os livros em PDF, estou sempre consultando e consulto até para fazer alguns vídeos aqui do canal. Às vezes, vou falar de tal assunto, vou lá e pego, dou uma folheada para poder relembrar algumas coisas até para poder ajudar vocês aqui. Então, é uma grande bobagem você vir aqui dizer que eu estou falando mal do Hélio Couto, ou que, enfim, ou que estou sendo ingrato, ou coisa do tipo, porque realmente você não está entendendo o que eu estou falando, tá? Isso é dissonância cognitiva. Então, quem quiser utilizar a ferramenta do Hélio Couto, utilize. Eu acho fantástica, eu acho que realmente dá um grande salto. Se não fosse isso, eu acho que a minha evolução que começou lá acho que foi em 2015, se não me engano, que eu pedi a minha primeira onda, né, que começou lá em 2015 e quando chegou ali em 2018, eu já estava muito além do que eu tinha de entendimento lá naquela época, né? Foi um período ali de 2, 3 anos, né? Que eu dei um grande salto, que eu não teria dado se não fosse por isso, né? Isso eu tenho certeza absoluta. Mas depois que eu cheguei nesse patamar, eu percebi que eu poderia estudar, utilizar aqueles conhecimentos que eu já tinha pedido, as coisas que eu já tinha pedido, né? De vez em quando eu pego até releio os pedidos que eu fiz, né? Para relembrar, para me conectar de novo com isso. Eu acho que é até interessante para quem pede a ressonância, é legal você se conectar, porque às vezes você começa a ter catarse e você não sabe por quê. Nossa, eu tô sofrendo com isso aqui, o que será que eu tô resistindo? Aí você vai lá e lê o teu pedido, você fala, nossa, é por causa disso aqui, né? Isso aqui eu realmente estou resistindo. Então é importante a gente ter essa conexão. Um outro detalhe que eu preciso contar aqui, que é muito importante se você é ressonante ou se você está começando a estudar, tem muitas pessoas que fazem a ressonância harmônica que acabam ficando um pouco fanáticas, viciadas, seja lá como vocês prefiram entender. Mas elas começam a ter uma adoração pelo Hélio Couto e muitas vezes elas não compreendem as coisas que a gente está querendo explicar, como o que eu estou explicando aqui nesse vídeo. Aconteceu muitas vezes de eu estar falando sobre isso, de eu postar os vídeos, né, sobre a ressonância harmônica, e as pessoas já vêm assim com 10 pedras na mão, falando que eu tô falando mal, e cheguei a ser denunciada, fui bloqueada no Facebook por causa disso. Então, isso, por parte de um ressonante, é uma coisa que demonstra que a pessoa ainda não entendeu, né? Porque é agregante de matéria, a gente está aqui fazendo um trabalho, está tentando ajudar outras pessoas, expandir a consciência das outras pessoas, e as pessoas ficam atacando, né? E como a gente sabe que tudo que a gente faz para o outro volta para a gente, né? Tá tudo aqui nos livros, não é uma atitude que uma pessoa que realmente entendeu como funciona o universo teria, né? Querer limitar a liberdade de expressão das pessoas, achar que tudo é ofensa e ficar discutindo e xingar, como vem de vez em quando uns aqui nos comentários também fazer. Então, tomem cuidado com isso. Internalizem as coisas. Ouçam, filtrem. O que não interessar para vocês, vocês descartam. O que interessar, vocês levam para a vida. Né? Ao invés de ficar nesse embate, nessa briga, nessa discussão, né? Como vem pessoas, isso aí é mentira. Tem gente que vem falar, mecânica quântica não é isso e tal. A concepção da pessoa. Por que eu vou ficar discutindo? Então, uma das coisas que vai ajudar você a evoluir é parar com esse julgamento, é parar de atacar as pessoas, é parar de ficar achando que é a sua verdade, ou a verdade que você entendeu, ou a verdade do Hélio Couto, ou a verdade do fulano de tal, a verdade do youtuber tal, ou a verdade do terapeuta tal, é a verdade universal, porque a verdade universal para cada pessoa é diferente.
tá? Cada pessoa tem os seus valores, evoluiu de uma forma diferente, viveu de uma forma diferente, entende as coisas de uma forma diferente. Então, a aceitação do outro é uma forma também da gente evoluir, né? Da gente se aceitar. E muitas vezes aquilo que incomoda no outro é algo que está incomodando porque a gente tem dentro. Né? Então, às vezes você sente o ímpeto de xingar, de brigar, de discutir com a outra pessoa, talvez seja porque você se identificou com alguma coisa ali. Então, é melhor você olhar mais a fundo e você procurar corrigir, melhorar, entender aquilo que você está sentindo para você poder começar a evoluir, tá? Essa é uma dica de terapeuta e que eu tenho certeza que para você que faz, que quer fazer ou que está estudando, vai fazer toda a diferença no seu estudo para você conseguir dar o seu salto quântico e quem sabe com o seu próprio poder pessoal, com a sua própria habilidade, cocriar as coisas para si mesmo e não ficar para sempre precisando que alguém ou alguma ferramenta seja aplicada para você por outra pessoa. Obviamente que nem todo mundo vai evoluir nessa vida, às vezes vão ter várias outras para isso, né? Então, se você sente a necessidade, se você vê que isso está te ajudando, continue fazendo, faça outras terapias. É muito legal você trabalhar também o seu psicológico, trabalhar a tua parte emocional, entender porque você tem certos comportamentos e tudo mais, porque isso vai te ajudar a eliminar a catarse e também vai te ajudar a escolher aquilo que você vai pedir até na sua ressonância, né? Quando a gente tem autoconhecimento, a gente sabe exatamente aquilo que a gente precisa e a gente pede com mais precisão, tá? Foi por isso que a minha terceira onda foi, para mim, perfeita e a partir daí eu acabei parando de fazer porque eu realmente percebi que eu já tinha pedido tudo aquilo que eu precisava dentro dessa ferramenta e que dali em diante eu podia seguir com as minhas próprias pernas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se gostaram, curtam. Se não gostaram, podem também dar dislike, não tem problema. Comentem aí, deem as percepções de vocês. Eu leio todos os comentários, tá? Às vezes respondo alguns, outros não dá para responder todo mundo, porque às vezes é muito comentário, mas eu procuro ler todo mundo. E às vezes depois eu vou fazendo outros vídeos, como eu tô fazendo esse daqui, baseado em várias perguntas, em vários questionamentos, em várias afirmações que as pessoas fizeram nos outros vídeos, tá? Então você pode dar os seus comentários. E assim, coisa mal educada, pessoa ofendendo, xingando, nem perde tempo, porque eu não vou deixar aqui na página, né? Porque não convém. Mas se você quiser questionar, se você não concordar, não tem problema, sendo respeitoso, vai estar aí, a gente vai responder à medida do que for possível. E vamos trocando experiências aí, assinem o canal e vão acompanhando, tenho certeza que vai ter bastante coisa para ajudar todos vocês, para acrescentar, tá bem? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.